Olá, amados. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Queridos, eu estou gravando esse áudio porque alguns dias o Espírito Santo de Deus ele vem me incomodando para mim gravar esse áudio acerca de um sonho que eu tive. Foi muito forte, amados, e nós precisamos nos preparar porque Jesus ele está voltando. Nós precisamos estar sóbrios, atentos aos sinais, porque os sinais estão aí da volta de Jesus. Antes de eu contar sobre essa visão que eu tive, eu queria ler lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Louvado seja Deus. Amados, o sonho que eu tive, eu estava num lugar como se fosse um parque de exposições, e ali acontecia um show gospel, e tinha muita gente, e as pessoas andavam de um lado para o outro, conversavam umas com as outras comiam lanches, conversavam com seus amigos, outras já gritavam lá pelo artista que estava em cima do palco, cantavam, batiam palmas, como acontece normalmente em um evento, em um show, quando de repente, queridos, acontecia um forte trovão e abria-se relâmpagos no céu e começava um vento muito forte. Esse vento era muito violento e começava a chover, mas uma chuva que não era muito grossa, mas ventava muito, muito, muito mesmo, e os relâmpagos eram muito fortes, então a energia ia embora e o desespero tomava conta daquelas pessoas. E as pessoas começavam a correr de um lado para o outro, desesperadas, eu avistando aquilo, amados. E era um desespero total, as pessoas se batiam umas nas outras, e elas só conseguiam se ver devido ao relâmpago, porque relampeava muito. Então, naquele momento, amados, eu parava ali no meio daquela multidão, e todo mundo corria, passando entre eu. E eu olhava para o alto, e eu avistava um exército de anjos, muitos anjos, aleluias. Eram muitos anjos, queridos, que vinham rumo à terra. E naquele momento eu olhava para o céu, e o Espírito Santo, ele me dizia: Jesus está voltando. Então naquele momento eu lembrava da minha família, de pessoas que estão afastadas da presença de Deus, da minha família. E eu começava a correr, eu preciso avisar minha família, eu preciso avisar as minhas irmãs que Jesus ele está voltando. Então eu saía correndo no meio daquela multidão, mas eu corria e olhava sempre para o alto, e eu via aquele exército de anjos como se eles fossem fechar um ciclo, e eles vinham lentamente. Amados, e cada um vinha com uma trombeta nas mãos. E as suas vestimentas eram brancas.
E por detrás deles tinha uma luz como se fosse a luz do sol. Era uma luz muito forte. E tinha um anjo muito grande que ele me chamava a atenção, porque no meu entendimento ele comandava todo aquele exército de anjos. E ele fazia um gesto como se fosse para colocar as trombetas na boca. Como se ele fosse dizer para eles para soar aquelas trombetas, e eles vinham vindo lentamente. Então eu corria, e eu encontrava dois jovens, dois rapazes, só de shorts, sem camisas, e eles vinham saindo assim de uma esquina. E eu parava porque eles vinham conversando muito alto, eu parava para ouvi-los, e eles diziam assim um para o outro. Eles avisaram, Sirabachore. Eles avisaram e nós não acreditamos. E nós não acreditamos, agora não tem mais jeito, não tem mais jeito. Amados, foi muito forte. Então eles saíam desesperados, cada um para um lado. Cada um ia para um lado, desesperado, gritando. Gritando, dizendo eu quero Jesus. O desespero era muito forte, queridos. Então eu continuava a correr e sempre olhando para trás, e cada vez mais aquele exército de anjos ia se aproximando como se eles fossem fechar um ciclo. Então eu encontrava uma irmã minha e dizia assim para ela: minha irmã, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ela olhava para mim assim e dizia assim: minha irmã, não tem mais jeito, é tarde demais. É tarde demais, queridos. E ela abaixava a cabeça e saía triste, de cabeça baixa. Então eu continuava a correr. Eu continuava a correr atrás de mais pessoas. Porque eu sabia que tinha muitas pessoas da minha família que estavam longe dos caminhos do Senhor. E eu estava procurando as pessoas da minha família. Então eu encontrava dois irmãos da igreja em que eu congrego. E ele estava num tumulto de muitas pessoas. E ele me avistava e ele dizia: irmã, me ajuda. E eu olhava para ele, mas eu não respondia nada. E ele dizia assim: irmã, me ajuda. Eu preciso ultrapassar aquele portão. Amados, era um empurra de muitas pessoas no pé daquele portão. E eu olhava para o alto e via um portão sem fim. Ele não tinha fim, ele ia até os céus, esse portão. Então eu olhava para trás e cada vez mais o ciclo dos anjos iam se fechando. E as pessoas se pisoteavam, um empurravam umas às outras para ultrapassar aquele portão. Então esse irmão, ele dizia assim para mim: eu quero passar pelo menos o meu filho, me ajuda. E eu não conseguia responder, eu não conseguia falar nada. Então eu olhava para o outro lado e tinha outra irmã. E ela estava com um carrinho de bebê cor-de-rosa. E ela dizia assim: irmã, me ajuda, eu preciso passar este portão. E ela gritava e estendia as mãos, então aquela multidão de gente passava entre eu e ela e eu não a avistava mais. Então eu entendia que o mistério estava do outro lado do portão. E aí, queridos, na minha mente, começava a ouvir uma voz que me dizia: filha, se agacha para você passar em meio à multidão. Então, queridos, eu me agachava e ia me arrastejando pelo chão. Até quando eu chegava bem pertinho do portão. E eu pensava: eu preciso ultrapassar esse portão. E quando eu colocava os meus pés, parte do meu corpo, pro lado daquele portão, ele se abria. E uma luz resplandecia muito forte lá de dentro, amado. Sirabachore de la paz. E eu ouvia um louvor como voz de muitas águas. Era como se fosse voz de muitas águas. E este louvor, amados,
É aquele que diz: digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele és. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Rabacante, Rabas. Esse era o louvor que eu escutava do outro lado. Então eu despertei, queridos. Eu despertei impactada. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando e muitas pessoas ficavam, muitas no sonho. Eu vi quando aquele exército de anjos eles fechavam o ciclo e a porta batia. E ela batia muito forte, como se fosse uma porta de ferro muito pesada. O estrondo era muito grande quando ela batia. E muitos ficavam de fora gritando, querendo entrar. Amado, Jesus está voltando. Te prepara, ó igreja. Acorda, tu que dormes. Porque Jesus, ele está voltando. Eu não tenho dúvida, Jesus está voltando. Fala de Jesus para tua família, para tua parentela. Que ouçam que não. Que ouçam que não. Nós não fomos chamados para agradar homens, mas sim a Deus. Líder, pastor, apóstolo. Preguem a volta de Jesus. Preguem o Apocalipse. Jesus está voltando. Prepara a tua igreja, ó pastor. Prepara o teu rebanho para encontrar com o Senhor teu Deus, porque o Senhor vai cobrar das tuas mãos. Não é mais tempo de pregar prosperidade, cura, amados, tudo isso é seguimento. O Espírito Santo de Deus, ele está gemendo. Desperta, ó igreja, desperta. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Que estejamos vigilantes e sóbrios, porque acerca do tempo e da hora nós não sabemos, nem o Filho, a não ser o Pai. Então que nós estejamos todo o tempo preparados com as nossas vestimentas sempre brancas, sempre alvas como a neve, para que quando esse dia chegar nós não sejamos pegos, despreparados, como os filhos da noite, como os filhos das trevas. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós precisamos estar vigilantes. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse áudio, meu querido. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando.